Muito boa tarde, tudo tranquilo, rapaziada? Eu sou o Juliano Barbosa, associado do Internacional, atualmente conselheiro, buscando reeleição. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Pescoço. Bom, boa tarde, associado colorado. Sempre um prazer poder se dirigir ao torcedor do Inter. E a gente vai tentar aqui bater um papo, né? Conversar sobre as eleições e tentar esclarecer as dúvidas que tiverem, né? A gente vai estar à disposição 1 hora só para isso. A gente vem, a gente brinca que a gente quer educar o sócio, né? Que é uma maneira mais fácil de fazer campanha hoje em dia, é mostrando ao associado como funcionam as coisas lá dentro. Então é isso que a gente vem fazer aqui. Tem um objetivo, acho, 1 hora para a gente conversar. Esperamos que tenha participação dos associados aí. Podem nos apertar, estamos aqui para isso. Apertem bastante, por favor, porque o associado tem que participar da vida política e ele tem que entender também como é que funciona o clube, quem é o clube, como é que o clube não contrata o D'Alessandro, o Arangues, o Leandro Damião por nada. O clube tem uma organicidade, o clube tem uma base, o clube tem estatuto, tem regimentos internos, o clube tem um funcionamento orgânico. As coisas não funcionam meramente porque alguém acha que tem que funcionar assim e é assim que é, ponto final. Portanto, eu acho que é importante já pontuar que o sócio o associado que vai votar, ele vai dar 2 votos. Ele vai votar primeiro para presidente do clube, conselho de gestão do clube, certo? Esse é um voto. O segundo voto é o voto para conselho deliberativo, certo? São votos independentes, são votos separados. O fato de você votar ou na chapa do Marcelo Medeiros ou na chapa do Luciano Davi para a presidência, não significa que você necessariamente vai ter que votar na chapa de um ou de outro para o Conselho Deliberativo. Eu diria ainda mais, Juliano, a gente conversa muito com o sócio, né? E eu diria assim, que o voto mais prejudicial para o Internacional é o voto casado. Eu digo às vezes, não gostou da ideia da chapa 10, não é de repente a linha de raciocínio que a pessoa pensa, não tem problema. A gente tem mais outras 2 chapas a serem votadas, ou para quem vai votar na 2, para presidente, ou para quem vai votar na 1. Então, assim, o voto casado, como tu vem falando, são 2 eleições. O voto casado é a pior coisa que pode acontecer para o Esporte Clube Internacional. É um horror. Imagina tu botar a raposa para cuidar do galinheiro. Fica muito complicado, entendeu? A gente ouve muito pacificação. Não tem problema, tá tudo pacífico. A gente quer chegar lá para fiscalizar com paz. Ninguém vai tocar pedra, ninguém vai, enfim, chegar lá e agredir alguém. Não é isso que a gente quer. Então, é uma oposição que a gente diz fiscalizadora pacificada. E é isso que a gente vem propor para o associado. Não tem nada de guerra. Então, essa palavra pacificação ela tem que ser desmistificada, porque o conselho ele é pacificado. Eu uso uma brincadeira quando se fala nesse negócio da pacificação. Qual é a tua idade, Pescoço? Abre o jogo no ar aí. Dia 22 agora, fiz 38. 38. A gente é mais ou menos contemporâneo. Quando a gente era criança e se machucava, se pisava, corria, caía, tinha 2 opções. Ou o mertiolate, que ardia, mas dava resultado, ou o mercúrio. Botava o mercúrio, aquilo fazia uma sujeira do inferno e fazia uma casca por fora, mas aquilo estava cicatrizando por dentro. O conselho pacificado é uma grandíssima mentira. Você, que pelo amor de Deus, que ouve rádio, que assiste programa de TV, nunca acredite nessa história de conselho pacificado. Sabe por quê? Porque o conselho tem que ser independente, autônomo. O conselho não tem que estar nem pacificado nem em guerra. O conselho tem que funcionar, tem que ter o seu próprio funcionamento. O conselho tem que trabalhar com pautas específicas de fiscalização e cobrança. O time ganhando, o conselho pacificado é mentira. O time ganhando, o conselho vai cobrar, e o time perdendo, o conselho vai cobrar igual. Vocês sabem por que o clube está nessa penúria financeira, nessa situação muito delicada? Porque quando o clube estava ganhando, ninguém cobrou, o conselho não cobrou. Porque assim, vocês não fiquem achando que o grande malfeitor dessa história toda é o Vitório Pífero e a turma dele, pois não é. Não é, porque essa gestão que começou lá no início de 2000 e vem sucedendo até agora, todos eles de uma hora ou outra, em um momento ou outro, participaram disso aí e, de certa forma, convalidaram atos das gestões anteriores. Eu, como sou conselheiro, posso dizer, por experiência, nos 2 anos da gestão Vitório Pífero, eu vi muito pouco, certo?
o grupo de sustentação do presidente Marcelo Medeiros se insurgia contra o Vitória. Vou dar um exemplo. A gestão do Vitória pegou um empréstimo de 60 milhões. E esse empréstimo ele não pegou porque ele quis, ele pegou porque o Conselho aprovou esse empréstimo. Certo? Eu votei contra, Thiago Issa votou contra, muitos votaram contra da chapa 10. Mas no restante esse empréstimo só passou por causa do Conselho. Outro exemplo, o contrato de televisionamento com o Esporte Interativo, que agora é notícia que quer se rescindir o contrato. Esse contrato não foi assinado por vontade própria do presidente. Esse contrato foi assinado porque o Conselho autorizou que assim o clube assinasse. Portanto, quando se fala em pacificação do Conselho, é uma estratégia que a gestão usa, que a gestão busca para jogar nas pessoas que estão cobrando a fiscalização, para dizer, não, esse cara é baderneiro. Eu vou dizer como é que eles gostam de chamar a nossa turma, a turma do ódio. Sabe por quê? Porque a gente cobra, porque nós peticionamos, nós cobramos, e ninguém está secando. Eu vou pro jogo que nem pescoço, eu vou para torcer, eu quero ser campeão. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, eu quero que ela seja colorada, eu quero que ela seja do clube vitorioso. Hein, Juliano, eu brinco até porque a gente paga, imagina, eu sou sócio desde 1999. Faz tempo, hein? Mas eu devo ser muito burro, né? Se eu sou um secador, eu devo ser um idiota, porque então eu devia estar botando dinheiro no outro lado, né? Se eu estou pagando para secar, eu devo. Quando eu entrar no Beira-Rio, eu tenho que apanhar. Eu ouço dizer que eu sou secador, eu digo, cara, eu sofro, eu tive quase... Eu queria o meu filho do meu lado... Eu olhando aquele jogo último... Aquilo foi horroroso, misericórdia. Aquilo me começando a me irritar, e aquilo foi me irritando. Aí eu tenho que ouvir que eu sou o secador. Não, a gente não é secador. Não, a gente tá longe. Aliás, a gente está longe de ser secador. Tem secador interno? Existe. Porque quando chega lá no poder, a coisa muda. Quando começa a ficar os periféricos na volta, tudo muda. Então é isso. Não tem guerra, não tem violência, não tem nada. O que a gente quer é a transparência do clube. A gente quer legalidade. Né? Eu já estou adiantando algumas coisas que é uma coisa que tem que bater, porque não adianta só falar. Fica cansativo a gente ficar falando. Então, assim, ó, uma ideia que hoje que a chapa já tem, inclusive, que a gente vai prestar conta para o associado na nossa campanha. Porque transparência, falar em transparência todo mundo fala. É muito fácil. Isso foi uma coisa que nos uniu. A gente não quer só falar, dar o discurso. A gente quer agir. Então, dentro da chapa, a gente já tem que agir assim. Os próprios movimentos já têm que pensar com transparência. Porque quando os integrantes entrarem no conselho, fica mais fácil. A transparência já está na veia, já está no sangue. E é isso que é importante. As pessoas... tem que se acostumar a ser transparentes. Como é que se diz? A honestidade, ela tinha que ser... Não regra. É a regra, não é... tu é bom porque tu é honesto. Não. Só que nós estamos vivendo num momento, inclusive no país, que até isso, tu vê um honesto, é esse que eu quero, porque ele é honesto, simplesmente. Então é isso. O recado que eu deixo é isso. Vamos pensar... Ninguém é secador. A gente só quer o bem do clube, inclusive as pessoas que estão nessa chapa são taxadas muitas vezes de secador e elas passaram noites inteiras estudando estatuto e estudando temas importantes que iam ser votados no conselho, enquanto 75% ia lá já com voto pronto porque alguém do seu movimento disse que tinha que votar daquele jeito. E isso é o mais triste. E isso que hoje... Eu estou na Chapa 10 lutando contra isso. Contra essas pessoas que baixam a cabeça porque eu já fui. Eu já fiz isso. E é horrível. Porque as pessoas entram na tua mente. Elas fazem lavagem cerebral e quando vê, tá tudo armado. E tu entra junto porque tu tá dentro do como é que se diz? Tu tá ali com a massa de manada e tu vai. E tu acaba indo porque o sistema é assim. Tá certo? Essa é a mensagem que eu tinha de deixar para essa parte do conselho, principalmente, da pacificação. Ele é pacificado. Ninguém vai lá brigar e dar soco em ninguém. Quem faz questão, me parece, de não pacificar o conselho é a própria gestão. Vamos pegar um exemplo bem atual. Pois pegaram um atleta, o atleta foi para um microfone, para uma coletiva, para reclamar. Eu vou dar um nome aos bois. O D'Alessandro deu uma coletiva, fazendo uma crítica ao Luciano Davi.
Isso é política, isso é a política entrando no vestiário, certo? É o atleta, que é o atleta referência da gestão, sendo, eu não gosto de ter manipulado, mas de certa forma gerando uma pauta política para a gestão. Isso não é, a própria gestão não quer pacificar o conselho. Como se pacificar não significa nada do que depender de mim, da chapa deles. Ninguém está preocupado com pacificar nada. Vocês podem ter certeza, o clube pode ganhar outro campeonato mundial. Não é motivo para fazer vista grossa para questões referentes à legalidade, a cobrar que os contratos sejam cumpridos, a cobrar que o clube seja analisado. Isso é importante você entender, associado. O conselho tem vida, deveria, né? Não tem, mas o conselho deveria ter vida própria. O conselho tem que trabalhar internamente prol do clube. De vez em quando dói, acontece. Mas um conselho que se propõe a trabalhar com menos política e com mais efetividade nas ações, vai ser sempre um conselho que vai buscar o melhor para o clube. Hoje, infelizmente, essa postura é vista como dissecador. E não acreditem nessa. Palavras como pacificação, não acreditem nisso. Isso não é a pauta para um conselho. E outra coisa, Juliano, eu estava indo, até não consegui ir nesse último jogo, devido ao horário e, enfim, outras situações. Aí eu estou ouvindo a rádio e entra o presidente do Esporte Clube Internacional, e eu achando que ele ia dar um discurso motivador, inclusive para garantir a vaga no G4, né, que é a coisa hoje é mais importante, e eles construíram isso, cabe salientar, um trabalho que para mim não é de convicção. O Odair foi um cara que não é de convicção, ele sobrou, então hoje em dia é muito fácil dizer que o Odair é convicção, tá? Mas se a gente buscar um pouquinho, o Twitter é maravilhoso para isso. O pessoal que está aí, que usa Twitter, busca, é a melhor ferramenta para buscar histórico. Vai lá ver o que estavam escrevendo no início do ano. Então, assim, ó, a gente ouve às vezes na rádio, o Odair sempre foi convicção. Mentira. O Odair não foi convicção. E antes de um jogo valendo decisão para entrar numa vaga de G4, onde entra a receita envolvida, onde entra as novas modalidades de associação, enfim, todo o envolvimento do torcedor colorado. Aí não é só o sócio, tu movimenta muita coisa. O presidente vai para o rádio reclamar de uma declaração do candidato de situação, oposição. Não pode. Aí eu não posso exigir do meu jogador outra coisa. Aquilo que a gente assistiu não podia ser diferente. Se o presidente, que é a pessoa maior, vai para a rádio antes de um jogo decisivo e me fala de declaração do candidato à presidência, sabendo que ele está praticamente eleito, aí, como é que se diz? Me cai os buteados do bolso. Não é a hora. Tem que ganhar aquele jogo, aí entra daquele jeito. Me desculpa. O time não queria ganhar aquele dia. Me desculpa. Então, já falando um pouquinho de futebol também, porque que é o que a gente mais gosta, a Chapecoense, aqueles jogos assim, ó, me parecia que o time tinha cumprido uma meta. É o que eu tenho dito. Parece que foi passado uma meta para os jogadores e esses jogadores já atingiram a meta. E tu sabe como as pessoas não são fáceis. Quando tu dá uma meta para ela e elas atingem, se tu não dobra ela, como a gente já ouviu, como é que funciona? O jogador fica só esperando o ano acabar. Tomara que não esteja acontecendo isso, eu esteja totalmente errado, mas não é o que a gente vem vendo nas atuações dos últimos jogos. O futebol, de certa forma, sempre vai ser impactado pela política do clube e chegou no momento que isso, eu acredito que de alguma forma acontece. Eu quero voltar de novo para a questão do Conselho Deliberativo e quero voltar para uma pauta que nos é muito cara. O abaixo-assinado que nós estamos fazendo em prol de um fundo que o Conselho Deliberativo administre para a construção do centro de treinamento do clube em Guaíba. Qual é o fundamento porquê desse abaixo-assinado? O clube, o orçamento do clube, via de regra, é destinado, tem um único pensamento. O pensamento desse orçamento é garantir títulos. E é o pensamento correto. O clube de futebol é feito para ganhar título
custe o quanto custe, não precisa dar lucro. Isso até vamos fazer uma crítica geral. Isso serve aqui, no Manchester United, no Paris Saint-Germain. Não interessa quanto custa, não interessa o prejuízo. A questão é ganhar o título. Porém, nosso clube, historicamente, sempre se baseou na questão das categorias de base, na formação de jogadores. E para que se tenha uma formação de jogadores adequada, para que os próprios profissionais tenham uma condição plena de treinabilidade, não dá nem para falar da palavra, né? Treinabilidade é necessário um centro de treinamento adequado. Com todo respeito ao nosso CT de hoje, não é um CT proporcional à grandeza do Internacional. E esse fundo a ser criado, essa proposição do fundo, é para que a gestão, e a gestão qualquer uma delas, se obrigue a captar um recurso mensalmente, certo? Ou mensalmente ou anualmente, isso é tudo a ser discutido, mas de forma que exista o recurso, certo? Que não se esvazie tudo para o futebol, para que, em longo prazo, esse é um plano de pelo menos 10 anos, entre arrecadação, construção, para que se tenha uma estrutura necessária, adequada, que vá durar pelo menos mais 30 anos formando jogadores. Pois é, Juliano, às vezes a gente pensa, e alguns atos, né, parece que o clube vai acabar daqui a 5 anos. Isso é inadmissível. O clube é perpétuo. O clube é perpétuo. O clube é o maior que todas as pessoas que estão lá e que às vezes acham que estão acima, enfim. Não. O Inter é o maior de todos. Esse que tem que ser defendido. E nós, da Chapa 10, a gente vai defender isso. Até eu quero comentar como é que foi formada, né, a nossa chapa. Com 3 grupos, e a SIC é o grupo mais novo dessa eleição, né? Eu digo assim, a gente tem uma eleição só nas costas, e na primeira eleição a nossa nominata foi feita através de um sorteio, foi uma coisa inédita, enfim, foi o critério escolhido na hora. Aí depois foi criado o movimento, e esse nosso movimento, o que ele acontece? Como ele é formado? A gente dá a importância para o trabalho da pessoa durante os 2 anos de eleição. É a pessoa que vai na reunião com o associado, que conversa com o torcedor, que tem essa contribuição que precisa ter a operação do movimento. Enfim, é uma série de coisas, mas a gente valoriza principalmente a pessoa que trabalha e que quer o bem do Inter. Porque, inclusive, nós temos um lema, não sei se é slogan, como é que chama tecnicamente isso, a hashtag, unidos por um mesmo propósito. O que quer dizer isso? Que seria básico, é o unidos pelo Inter, né? Então, assim, tem uma pessoa, até vou contar bem rapidinho, que estava na lista da nominata, era a nossa pessoa 01, ela era a primeira da lista, uma mulher, com muito orgulho, e ela não pôde participar da eleição por um problema legal, justo, mas trabalhou como se fosse uma condenada. Infelizmente ela não pôde participar. Ela vai a todos os eventos, porque ela briga pelo ideal. Ela briga pela chapa e pela causa da Chapa 10. E ela sabe que o bem do clube está com a Chapa 10. Pintou uma pergunta aqui, pescoço. Vamos lá. O Márcio de Pelotas gostaria de saber quais as ideias da chapa para os consulados. Bom, assim, a gente acha, né? A gente tem certeza, vamos deixar claro, que os consulados eles deveriam ser mais fiscalizados. Como tudo, né? A gente busca uma fiscalização. Os consulados, eles devem ser permanentemente avaliados, né? Ele tem que os cônsulos das cidades, eles não podem ser amigo, indicado da gestão, né? Eles têm que ser pessoas escolhidas pelos próprios sócios. A gente sabe que às vezes é muito difícil fazer uma eleição em cidades que têm poucas pessoas, poucos sócios, até às vezes é difícil deles participarem do próprio processo eleitoral do Inter, mas tem que ter alguma regra. Tem pessoas que podem ser fundamentais, inclusive, na receita do clube. E eu acho que isso é pouco explorado, porque fica sempre na mão dos mesmos. Então, a nossa ideia é essa, é que eles sejam avaliados e escolhidos por merecimento. O sócio da cidade,
deve saber, pô, aquela pessoa faz bem para o Inter. Aquela pessoa, ela faz aquilo sem um interesse, sem um segundo interesse. Não, ela quer o bem do clube. É isso que a Chapa 10 pensa. Que tem que ter o consulado, é uma coisa importantíssima, mas ele pode ser uma ferramenta muito melhor utilizada pelo clube. E isso, obviamente, que não é o objetivo final de um clube de futebol, né? Para uma associação não visa lucros, mas o dinheiro sustenta, infelizmente. Então, assim, o consulado ele é uma máquina, ele pode ser uma ferramenta, inclusive de acréscimo de receita, para melhorar o time. O que me parece que o nosso grande ponto de convergência sobre consulados é a definição de critérios para que se saiba como os consulados são, como os cônsules são eleitos. Isso é importante, porque hoje não existe nada que estabeleça por que fulano, beltrano ou ciclano é cônsul em determinado local. E afora isso, eu particularmente tenho uma preocupação muito séria com os consulados, é que eles tenham um tratamento igualitário. Todos os consulados sejam tratados de forma equânime, sem privilégio nenhum. O que existe hoje é uma conotação muito forte política para os consulados. O cônsul amigo geralmente vai ter mais benefício que o cônsul que não é aliado da gestão. E isso não é aceitável. Vamos ser mais claros, sem Juliano. politizar os consulados. Os consulados têm que ser tratados independente do apoio ou não, de ser um apoio específico. Tem claro que abre voto, que declara. Não é isso que se quer. O que se quer é que os critérios para nomeação sejam transparentes e os critérios para tratamento também. O mesmo benefício que vai ser concedido ao cônsul apoiador de uma cidade grande vai ser concedido ao cônsul não apoiador de uma cidade pequena. Não difere, claro que vai existir uma proporcionalidade. Numa cidade grande, talvez ele vai ter um número maior de ingressos, que são ingressos concedidos a consulado, e o consulado menor, um número menor. Mas vai ter proporcionalidade. O tratamento vai ser justo, vai ser isonômico para esses consulados. Isso é muito importante, é uma briga antiga, tanto do sócio deliberativo, como da SIC, como do acordo do conselho. A questão consular tem que ser tratada com maior atenção. Inclusive, até já que já estamos falando de propostas da Chapa, por favor, contatem bastante, visitem o Facebook do Clube Sem Barreiras, o Twitter do Clube Sem Barreiras. Tem todo o material de divulgação. A todos que quiserem algum material mais específico, nós temos um belo jornal que foi feito com propostas e bastante coisa. Entre em contato inbox no Facebook, que nós disponibilizamos esse material. É importante que vocês tenham acesso a tudo isso que nós nos propomos a fazer. Inclusive os consulados, eu vou dar um exemplo para o Juliano, tá? Não sei se deveria, mas vou dar. Vou me atrever a fazer isso. Tá? A gente ouve de muitos consulados que a gente entra em contato para saber, para entender como é que é o funcionamento, até para a gente ter, né, embasamento para poder pedir alguma coisa, porque se tu não conhece lá na ponta, como a gente diz, se tu não for lá no consulado entender como é, conversar com o cônsul, a gente pode ficar teorizando aqui o resto da vida, mas a gente sabe como é que funciona. Como é que funciona? Vamos lá. Eu tenho uma janta. Tem que trazer a caravana colorada. O cara lá da esquina lá, ele faz a, como é que eu posso dizer, ele ajuda mais, entre aspas. Ele fala, não, então tem data nesse ano para ele. Mas agora tem lá o outro rapaz lá da fronteira, ele quer levar o ônibus, mas ele não é tão bom naquela ajuda. Ele só tem provavelmente a data dele lá para 2021. É bem isso. O tratamento igualitário que o Juliano falou é isso. Todos têm o mesmo direito. Todos. Por isso que eles devem ser avaliados e aí sim julgados para ver por merecimento quem merece ter esse ano o Yarley e o Fabiano Baldasso, ou daqui a 3 anos o Índio ou o Fabiano. É isso que a gente diz sobre tratamento igualitário de consulados. Queremos que todos sejam tratados iguais.
Isso aí é muito legal, Pescoço. E também quero pegar o link dos nossos 3 grupos, o Acorda Conselho, o SIC e o Sócio Deliberativo. Por que estamos juntos nessa empreitada? Na eleição anterior, juntos fizemos 18% dos votos, mas sozinhos não entramos. Nós tivemos uma fatia bastante significativa do apoio dos associados, mas efetivamente não representamos hoje nenhum associado. Essa fatia de associados não tem representação no conselho. Sabe por que isso? Porque existe uma coisa chamada cláusula de barreira no estatuto do clube. 15% dos votos a chapa tem que alcançar para conseguir entrar, para conseguir nomear pessoas para o conselho. Nós somos contra essa cláusula. Nós queremos que o conselho seja aberto, que as pessoas, que os sócios consigam acessar de forma efetiva. Vamos falar bom português. Ninguém tem medo de perder o conselho aqui, tá? Ninguém tem medo de nada. Todo mundo tem que entrar quem o sócio quiser que entre. A cláusula de barreira é uma imposição matemática, numérica, para, de certa forma, manter quem já está lá dentro. Manter os grandes grupos. A eleição para os grandes grupos é muito mais fácil que a eleição para os pequenos grupos. Nós exigimos a justiça quanto a esse critério para que todos os associados tenham participação, para que não fique cada vez mais limitado isso. E isso é uma guerra que eu comecei, inclusive, com um dos coordenadores do Acorda, lá atrás, que eu queria, né, entrar porque eu acreditava na ideia. Eu tinha crença. Eu disse, Thiago, gostaria de entrar, não sei o quê, como é que é. Não, é assim, não, tá bem, me serve. Mas não foi aquele momento. E tem uma história que eu não vou falar aqui, um dia, se eu tiver tempo, aconteceram algumas coisas que já poderiam ter nos unido. Amanhã estaremos todos no panfleteando, entregando jornal acessível ao associado no pátio, ao torcedor no pátio. Quem daqui a pouco quer conversar com a gente, nós vamos estar com o nosso jornal, a nossa arma de guerra. Por favor, nos contate, nos pegue pelo braço, vamos conversar. Esses assuntos que talvez não possam ser tratados aqui, podemos tratar no pátio, conversando com o associado. Ser acessível ao associado é uma questão básica, uma questão de transparência. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu digo que também é uma inovação. A gente está tentando chegar ao sócio de qualquer maneira. A gente está fazendo um esforço assim, vocês podem ter certeza que a Chapa 10 está pensando muito no Inter e no associado. A gente sabe que é difícil chegar, às vezes não consegue, é muita gente não participa. Então nós estamos... Olha, se tiverem alguma sugestão do que a gente ainda não fez para tentar chegar ao associado, a gente está à disposição de todos, tá? De todos mesmo. Eu tenho Twitter, o pessoal da rede social, tá no Sem Barreiras 18, @Sem Barreiras 18, a gente responde. Não deixa sócio sem resposta. Isso é o mais importante, a gente está aqui e a gente não vai deixar, certo? E outra coisa que eu quero salientar é o que uniu esses três movimentos. Não foi só para ultrapassar a cláusula de barreira. Vocês podem ter certeza disso. Esses 3 grupos poderiam estar... Olha, não sei se nas 3 chapas, mas em 2 com certeza. Mas não. Resolveu seguir o caminho da fiscalização e da independência. Todas as pessoas que estão na Chapa 10 podem avaliar sem problema nenhum uma gestão de 2002 para cá. Não tem rabo preso com ninguém. E isso, associado, é uma coisa muito importante no conselho. No momento que eu estiver avaliando a pessoa e votando, eu não posso ter rabo preso com ninguém. Certo? Então pense nisso na hora que for votar. A Chapa 10 não tem rabo preso com ninguém. E isso a gente tem muito orgulho de dizer. E está unido pelo ideal. Não é só para ultrapassar a cláusula de barreira. Nós pensamos iguais. Se a gente quisesse barriga de aluguel, a gente já tinha conseguido. Excelente isso que tu falaste. Mas antes eu quero só voltar um pouquinho, agregar, além da questão do pátio, temos o nosso comitê em frente ao Beira-Rio, na Padre Cacique, tem uma placa bem grande ali, Clube Sem Barreiras. A partir das 11 da manhã estaremos ali. Vai ter uma churrasqueira amiga aí, parece que o carvão tem patrocínio, enfim. Leve sua carne, vá, não precisa conhecer ninguém.
chega ali, diz que tô curtindo as ideias de vocês, quero bater um papo, vão ser bem-vindos. A ideia é um local aberto onde se possa conversar sobre as coisas do Inter. Isso é muito importante. Eu quero também trazer aqui uma pergunta do Márcios, do bairro Menino Deus, certo? Ele me pergunta a mim, como conselheiro, se eu receber um convite para algum cargo da diretoria, se eu não vou aceitar ajudar o Inter. Entendam uma coisa, não ajuda o Inter só quem está na diretoria. Isso é outra grande mentira. Eu não vou aceitar nenhum cargo na gestão. Pelo menos no próximo mandato, se eleito for. Não vou aceitar. Porque não é só participando da gestão que tu ajuda o clube. Eu uso talvez seja um pouco exagerado, mas eu uso sempre esse exemplo. Se uma pessoa decidir, não vou ser conselheiro, e decidir dedicar 6 horas do dia dela para analisar material, analisar coisas do teu clube, notícia, ele consegue ter um trabalho de ser conselheiro. Portanto, ser conselheiro é muito importante. Ser conselheiro demanda bastante tempo de pesquisa. Ser um bom conselheiro, né? Para tu ir lá e dizer sim para tudo, aí é uma barbada, né? Mas para tu ir lá e te propor a fazer alguma coisa diferente, isso é fundamental. E na nossa, e até já vou completando a pergunta de quem está assistindo aí, nós temos um compromisso na chapa, é um compromisso, uma coisa muito séria, porque fio do bigode vale mais que papel, e a gente tem esse compromisso muito sério, dos 150 nomes, dos oficiais, dos 15 suplentes, qualquer um que convidado for, não vai aceitar cargo na gestão. Ele entende que a participação é para o Conselho Deliberativo, porque a nossa campanha é para o Conselho Deliberativo e nós valorizamos o Conselho Deliberativo. Esse é o nosso compromisso. Inclusive, em cima disso, nós não estaremos juntos só para ultrapassar a cláusula, porque tem batido o pessoal adversário, tem batido muito nisso, e eu acho engraçado, porque é muito fácil, né? Temos que bater de qualquer jeito, vamos bater nos caras, vamos inventar um troço, vamos bater e azar, vamos atirar para cima. E aí o que acontece? Não, os caras estão só porque foram colocados os votos fora, então eles se juntaram, porque somaram ali 21%, mas a margem de erro, eles acham que vai dar. Foi 22, né? 21 e alguma coisa. Eu sou ruim de número, gente, não, desculpe. Não vai dar, não, senhora. Aqui não. Ninguém vai entrar na gestão, porque quando, na nossa visão dos 3 movimentos, o cara, quando está sendo votado para ser conselheiro, ele está sendo votado para fiscalizar, malandro. Não para participar da gestão. Garantia de fiscalização é a chapa 10. Tu não precisa ter carteira branca e crachá. Tu não precisa ser conselheiro para ter carteira branca e crachazinho. Se tu quer ajudar o clube e as pessoas te conhecem pela tua competência, tu vai ganhar o crachá igual. Eu não preciso trocar a vaga por um crachá. Isso tem que ser claro por sócio. Por que geralmente é conselheiro? Bom, aí é aquele negócio da acomodação, né? Tem que acomodar todo mundo. Mas então é isso. Se tu tem uma pessoa competente para trabalhar em tal setor, contrate essa pessoa. Isso se chama profissionalização, que também é muito falado. A gente ouve muito profissionalização. O que é profissionalização? É pagar alguém? Isso é considerado profissionalização? Não. Eu posso pagar alguém, vou te pagar um salário de CEO. Agora, se eu não apurar o resultado, se eu não, na hora de contratar, eu não fazer um processo de seleção e recrutamento decente, com auditoria, não é nada profissional. Nós só estamos pagando um amador. Então é isso. Eu acho que essa gestão evoluiu. Não vou mentir. Eu concordo. Eu acho que evoluiu muito. Eu concordo. Evoluiu e está pensando bem, tem algumas visões que estão evoluindo. E o conselho serve para isso, para continuar fazendo que as coisas evoluam e fiscalizem essa evolução. O conselho não evoluiu na mesma proporção que a gestão se preocupou em evoluir. Perfeito. Então aqui eu faço a crítica pessoal. Eu sou parte do conselho, portanto eu também não fiz o necessário, tudo que eu poderia ter feito para que esse conselho crescesse tudo que deveria ter crescido. Só que nós somos 347, né?
Portanto, poucas andorinhas não levantam 1 grau da temperatura interna. É preciso mais gente para ter garantia de fiscalização. Garantia de fiscalização não é ficar de conchavo político, não é... vou dar um exemplo. Gostamos do exemplo. Isso, exemplo para o sócio. Dispositivo no regimento interno, aliás, regimento interno que eu e os membros do Acorda votaram contra, mas não porque deliberaram, porque, enfim, conversaram e acharam que não era um dispositivo adequado do regimento interno do Conselho, que faculta ao presidente do Conselho convocar as lideranças dos movimentos quando entender que determinado ponto é importante. Então eu vou trazer bem mastigadinho o que diz isso aí, tá? Que o presidente do Conselho chama os líderes dos movimentos, chama os caciques, e numa mesa quadradona lá grande, retangular, eles definem qual vai ser o tratamento que vai ser dado para determinada pauta. Aí chega no conselho e diz: olha, senhores, conversamos com os líderes dos movimentos, vamos trazer uma votação simbólica aqui, papapá. Resumindo, o plenário, que é a composição de todos os conselheiros, é esvaziado. A ideia hoje é politizar de forma que apenas caciques, lideranças, tenham acesso a essas informações. E a Chapa 10 não quer saber de liderança nenhuma tomando decisão pelos outros. A Chapa 10 é composta de pessoas que pensam por sua cabeça e que vão votar conforme o que querem votar. Ninguém tem cacique aqui, ninguém vai votar com base em determinação superior. Não sei se o Rodrigo, que já foi de movimento, tem alguma coisa contrária, diz que não é assim? Bom, posso contar minha experiência, até inclusive eu botei no Twitter que ia contar minha experiência, então já que eu coloquei, vamos cumprir. Na verdade é bem assim que funciona nos movimentos. Eu fui conselheiro durante 5 anos, 2010 a 2015, e fazia parte de um movimento grande, até hoje está na gestão, né? Já foi de oposição, né? Já foi de oposição. Mas aí eu quero dizer o porquê, né? Não, mas aí eu quero dizer o porquê dessa... Como é difícil tu tá... Eu quero mostrar a lógica do negócio. Tu tá lá, aí na primeira eleição tu faz um barulho e os caras já começam. Aí vem a mosquinha azul, pá, vem. Vamos tentar, vamos ajudar lá dentro, que é melhor. Tu tem que participar lá dentro, tu tem que conhecer o clube, tu tem que... Tá. Na primeira tu fica assim, na segunda eles te chamam para um churrasco. Aí eles começam, aí já sentou não sei quem. Aqui já sentou não sei quem. Aí tu já começa, putz. Mas então eu tô grandão, já tô sentado onde sentou tal pessoa. Essa pessoa que foi lá, ela leva um discurso pro resto e ilude todo mundo. Quem tem a cabeça fraca, como eu tive, entra no discurso. Assim como eu, tiveram outros 40 que entraram na conversa. E o que aconteceu? Nós apoiamos uma gestão e deu no que deu. Entramos para a gestão, onde um movimento, existia no planejamento estratégico desse movimento, existia um objetivo: exterminar movimento tal. Então o planejamento estratégico que devia estar pensando no Inter, então, estava pensando em eliminar um movimento. E parabéns, conseguiu, porque não existe mais. Então, essa é a minha experiência que eu queria passar para o associado, que eu vivi, inclusive eu sou culpado, não estou tirando a minha culpa aqui, nem faria isso, mas eu fui bem enganado. E olha, os caras são profissional, se tu não tem a cabeça boa, eu não estava aqui hoje. Hoje eu não estaria aqui, por também receber convite. Então, assim, a luta é maior, e tem que pensar sempre numa coisa antes de tomar qualquer decisão. O Inter. O Inter, é bom pro Inter? Não sei, né? É Inter, né? É bom pro Inter, me serve. É bom que fique claro que, tanto estatutária como regimentalmente, não existe movimento, não existe regramento sobre movimento no Inter. Não é que nem uma política partidária, que o cargo é do partido, enfim, aquela coisa. O conselheiro ele entra autônomo. Se ele vai ser independente, é uma opção dele, mas ele entra autônomo, certo? Então, essa organicidade de movimentos, e eu não estou dizendo que é bom ou ruim, não me interessa isso aí. O que eu quero é que as pessoas tenham ciência de que
podem trabalhar, podem pensar sozinhas e que devem ser frontalmente contrárias a pessoas, a um pequeno grupo determinando as regras do clube com base em acertos políticos que se fazem aqui e acolá. O clube não tem que funcionar por acerto político nenhum. A gestão tem que trabalhar sem nenhuma preocupação com a política. A gestão tem que trabalhar pensando no resultado. E o Conselho Deliberativo tem que trabalhar sem nenhuma preocupação com a gestão. Tem que se preocupar com a transparência, com a regularidade, com os resultados da gestão. O Conselho é independente, o Conselho é autônomo. O Conselho não tem movimento nenhum. Isso aí se criou por uma questão cultural há muitos anos, isso vem se desenhando, também se criou. Mas tem um colega até nos lembrando aqui, que esse que tu falou do juntar os caciques, isso aí veio na época do Ibsen. É verdade. O Ibsen, ele vem lá de Brasília, com aquela ideia de Brasília maravilhosa, um funcionamento perfeito em Brasília, né, como todo mundo já sabe. Aí vamos implantar no Inter. Quem sabe dê certo, dá certo em Brasília, por que não no Inter? E assim ficou. E eu me lembro, eu era conselheiro na época, que o pessoal do Acorda Conselho, mais uma vez vou dizer, vocês vão ter que aguentar, porque eu não aguento mais ouvir que a gente está junto por outra coisa. Eu dizia, eles foram um por um, eu me lembro disso. Eu quero registrar o meu movimento. Eu sou o movimento Thiago Issa. Maravilhoso. Aí veio eu sou o movimento, quando for, eu lembro das coisas. Eu posso não ter sido um bom conselheiro, como eu sempre digo, mas eu observei bastante e aprendi. Isso é importante também. O meu movimento, quando veio essa alteração regimental, eu registrei o movimento sócio independente. Sou eu e eu. Não, isso aí, na verdade, isso aí, do Inter, quem conhece o Inter 2000 do Fernando Miranda sabe, o Inter 2000 é o Fernando Miranda. Então, o que eu peguei? Aí a gente pegou a ideia, cada um tem o seu movimento, e registrei meu movimento na mesa. E ano passado, eu era convidado para algumas dessas reuniões de líderes. Eu nunca entendi o que eu estava fazendo ali, mas eu lá, ficava quieto, assistia aquilo, disse, putz, mas isso não existe, mas tá bem. E aí, no ano passado, o presidente pediu, o presidente do conselho, por favor, se apresentem, digam o seu movimento. Fui ver, Juliano Barbosa, sou conselheiro independente. E o primeiro secretário voltou, se deu uma volta, voltou e disse, não, quero fazer uma retificação, o conselheiro Juliano não é independente, eu fui ver, o senhor tem aqui, eu estou até com a cópia do seu registro aqui do seu movimento sócio independente. Ficou me olhando como quem diz, pô, digo, deixa eu lhe explicar o porquê disso aí. O senhor lembra aquela alteração regimental? Vamos, lembro. Pois é, aquilo é uma hecatombe, aquilo é uma aberração. E, portanto, vocês geram a pouca inteligência de criar aberrações internas. Eu registrei o meu movimento, que sou eu e eu, porque não tem regramento sobre quem é e o que é movimento. E foi assinado? Nunca mais me convidaram para as reuniões de líderes. Nunca mais voltei. Eles assinaram? O quê? Inclusive dizendo que tu era o movimento. Não, eu protocolei na mesa. Quem quiser carimbado lá, recebido. Nunca mais me convidaram para participar. Talvez por ser um movimento muito pequeno, com pouca representatividade no conselho, o líder seja uma pessoa, um autoritário, um autocrata então, enfim, esse... Deixa eu dar uma alô aqui no pessoal, tem bastante gente na live aqui, né? Não, estamos atendendo às expectativas, vamos então já assim. faz o seguinte, já começa a dar os teus alôs, já encerrando, porque estamos... já estamos chegando no final, né? Estamos virando a abóbora aqui. Então assim, ó, aqui na nossa live, o Alain Paranhos, né, também da SIC, né, perguntando, o conselho tem como barrar alguma contratação que ache não ser benéfica para o clube? O conselho, entende, legal essa pergunta, o conselho tem uma coisa que o conselho não fala de futebol, existe uma reunião ordinária no início do ano, onde é feito a apresentação do planejamento de futebol, que fazem dois ou três anos estão participando, eu assisti as três, é uma pior do que a outra, tá? Porque eles mostram só uma coisinha mais ou menos ali para dizer que teve, então assim, ó, se tem uma coisa que não se fala no conselho é de futebol. Faz falar eventualmente em relação a algum contrato, alguma coisa, mas sobre futebol, isso, tática, isso não se fala no conselho. Bom, quem mais? A Karen também está mandando um alô, o Vitor Dalforno. Grande Vitor, um abraço. Luciano Fiorin, doutor. Nosso doutor, o doutor está fazendo um trabalho fortíssimo com os médicos lá, vem mostrando alguma coisa diferente que eles não conheciam lá. A gente tem recebido retornos muito bons, né? Então é isso, queria deixar meu abraço, obrigado pelo tempo que
passaram nos assistindo, de 2 minutos a 1 hora, é importante o sócio tentar saber como funciona, né? Dos pilares da SIC, do nosso movimento, e diz assim, como é que eu chego no sócio? É através da educação. A gente quer educar o associado, quer mostrar como é que funciona. O voto tem que ser uma consequência. Eu não vou te pedir o voto. Eu quero que tu entenda primeiro para depois votar em mim. Porque daí tu vai estar sabendo por que está votando em mim. Agora, meu respeito é baixo para quem repete voto. 01 e 01 não me representa, e muito menos ao Colorado. Me parece que o termo que nos define é a garantia de fiscalização. Essa é a nossa bandeira. É a garantia do clube ser fiscalizado, de ganhando ou perdendo o clube ser as gestões. Vejam bem, os conselheiros que entrarem agora pegarão 2 gestões. Certo? Portanto, as gestões que o conselheiro estará fiscalizando têm que ser cobradas. E outra coisa, tem que ser elogiadas. Eu faço questão sempre de tudo que eu acho adequado, eu elogio. Não é a crítica pela crítica ou elogio pelo elogio. É a análise crítica dos fatos. Certo? Com respeito, com ponderação, nós podemos ser contrários a alguma coisa, sem extrapolar no discurso, sem extrapolar no ato. Ninguém aqui é anarquista, ninguém é baderneiro, ninguém quer de forma alguma prejudicar o clube. É o contrário, nós queremos fiscalizar o clube, queremos cobrar as coisas do clube para que o clube cresça, para que o clube siga crescendo e para que o conselho cresça. Na verdade, sabe o que a gente quer, essa Juliano? Análise interna do conselho, isso é uma coisa interna, o conselho tem que crescer, tem que voltar a crescer. Pelo que eu vejo das nossas assembleias e reuniões, o nosso desejo maior é cumprir o que a gente está prometendo aí. A gente promete bem pouco. A gente promete. Justamente ter uma pauta positiva e factível. Só que se a gente cumprir o que está prometido nesse jornal e em todas as redes sociais, vocês podem ter certeza. O Inter vai virar um clube melhor. Isso eu garanto para vocês. Quem executa não fiscaliza. E esse discurso não pode mudar nunca. Quem executa não fiscaliza. Se você votou chapa 1 ou 2, vai votar chapa 1 ou 2 para presidente, busque as outras alternativas para ter fiscalização. E a garantia de fiscalização é a chapa 10. Não gostou da ideia da chapa 10? Procure um outro número que não seja o mesmo do presidente. Exatamente. Você vai estar ajudando o clube de uma maneira real. Certo, associado? Conto contigo dia 8 de dezembro. Chapa 10 para o conselho, para presidente, fica a teu critério. Um abraço, um beijo para todos. Obrigado pela audiência.